Bom dia a todos. Estamos aqui, né? Mais um domingo de manhã, mais uma manhã de domingo, para estudarmos e tentarmos evoluir um pouquinho, né? Que todos sejam bem-vindos, tantos vocês, os encarnados e os desencarnados que aqui nesta casa estão. Que Jesus, que é o nosso mestre, os mentores espirituais desta casa e os nossos anjos guardiões, nos intuam e nos iluminem nesta manhã, para que possamos ter uma manhã de muito aprendizado, de muita evolução, e que com isso a gente possa estar caminhando, subindo os nossos degrauzinhos no caminho da evolução, né? Hoje nós chegamos no nosso livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Nós chegamos no capítulo 129. E o capítulo ele tem como título Origem das Tentações. Quem aqui de nós nunca sofreu uma tentação? Nunca foi tentado a algo? Eu acho que a maioria de nós sempre, né? Em alguma vez, alguma coisinha, a gente sempre. Esse assunto é um assunto muito importante, porque ele diz respeito a um processo que marca a nossa vida e a nossa trajetória. Os espíritos imperfeitos, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, então ainda nós sofremos ataques para cometermos tentações, né? Porque somos imperfeitos ainda, estamos aqui para nos tornarmos perfeitos. Todos nós, como espíritos imperfeitos que somos, ainda temos as nossas imperfeições, nossos pontos fracos, que são assim como brechas que acabamos dando para as influências espirituais. Então, dentro de nós ainda tem aquela brecha, ainda tem aquela imperfeição que dá a brecha, dá com que a gente sofra a influência de espíritos que não estão bem evoluídos ainda, que fazem com que a gente cometa alguma falha, algum erro. Mas o que é preciso, o que é necessário? Que a gente identifique qual é a relação que existe entre as influências, as obsessões, e quais são as brechas que nós estamos dando. Porque nós temos como hábito botar tudo culpa no além. Eu fiz isso porque eu fui influenciado, eu estou sendo obsediado, então eu fiz. Não, nem sempre a gente está sendo obsediado. O que o espírito inferior faz? Ele dá uma sopradinha numa brasa que está dentro de nós, que já é nosso, não é eles que colocam em nós, já está dentro de nós. Por isso que é muito importante a gente se autoconhecer. Porque sempre que ficamos projetando no que está fora de nós, sempre que a gente se preocupa com o que está fora de nós, nós não vamos conseguir identificar as raízes efetivas do problema, que muitas vezes está aqui dentro, não está de fora para dentro, está de dentro para fora. E a gente vê isso de encarnação para encarnação. Se nós ainda estamos reencarnando, é porque a gente ainda tem falhas,
A gente ainda tem imperfeições que precisam ser trabalhadas, que precisam ser melhoradas, né? Por isso, a gente tem que se conhecer e saber quais são elas, aonde está meu ponto fraco. E o estudo sobre as tentações, ele é muito importante, porque ele envolve essencialmente o que eu acabei de falar, o processo de autoconhecimento. E sem o autoconhecimento, nós não conseguimos evoluir, nós não conseguimos nos libertar de tudo que não é bom. Como dizia Santo Agostinho, né, no Livro dos Espíritos, ele fala que o autoconhecimento é o processo mais prático, mais eficaz e mais efetivo para qualquer aperfeiçoamento do espírito. Então, se eu quero me aperfeiçoar, se eu quero melhorar, se eu quero subir o meu degrauzinho, eu preciso me conhecer e saber quais são os meus pontos frágeis, quais são as minhas falhas, para eu trabalhá-las e tirar elas de mim, né? Emmanuel começa esse capítulo que nós vamos ver hoje com a carta, a carta de Tiago, o capítulo 1, versículo 14, onde Tiago trata especialmente nessa carta de assuntos sobre as tentações. Ele até tem uma frase que diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Essa frase, ela pode parecer contraditória, né? Como bem-aventurado? Como um homem pode ser bem-aventurado por sofrer uma tentação? Mas ele diz isso porque a tentação, na verdade, ela não é uma coisa ruim. Ela não nos faz cair, não nos faz equivocarmos à toa. A tentação, ela vem para que a gente possa lutar contra ela, usar aquilo que aprendemos, né? E poder não cometer a tentação. Então, até certo ponto, a tentação é algo que faz com que pensamos, com que tentamos agir diferente. Ela é ruim, sim, quando eu me deixo levar por ela. Mas quando ela vem e eu uso todo o meu conhecimento, eu uso toda a minha evolução espiritual e consigo não cometer essa tentação, eu consigo passar por ela, ela é boa, ela é uma prova, né? Ela está nos provando se a gente está firme realmente no nosso caminho, se estamos realmente querendo a nossa melhoria. Porque ela vem, nós vamos analisar, já conhecemos os nossos pontos fracos e não vamos cair em tentação, né? E para isso vai depender da nossa postura diante da tentação. A tentação, na verdade, ela revela em nós aquilo que ainda é algema, aquilo que ainda nos prende, aquilo que é falho em nós, que é um peso e que nos impede de avançar mais rapidamente na evolução. Então, na verdade, a tentação, ela é algo que está dentro de nós, nos prendendo ainda, nos algemando a alguma coisa. Por isso, o que Santo Agostinho fala, o autoconhecimento. Eu tenho que saber os meus pontos fracos,
para eu poder trabalhá-los. Se conseguimos identificar que a tentação, ela vem como um processo de autoconhecimento e nos mantermos firmes diante dela, não cedendo aos seus chamamentos inferiores, isso na verdade é uma bênção, como diz Santo Agostinho, pois teremos a vitória sobre nós mesmos. Então, Santo Agostinho está certo. A tentação, ela se torna uma bênção, porque nós vamos resistir a ela e nós vamos melhorar, nós vamos não deixar aquilo de ruim que está dentro de nós sobressair as coisas boas. E Emmanuel começa então com a frase da carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Ele é enganado pela sua própria cobiça, pelos seus próprios desejos. É isso que Tiago diz aqui, que mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria cobiça, pelos seus próprios desejos. Então a tentação vem de nós, ela está dentro de nós. O que os espíritos inferiores fazem? É como se tivesse uma brasinha ali dentro de nós, Bem, quando a gente termina lá a churrasqueira lá, não fica aquela brasinha semi-acesa ali? O que os espíritos inferiores vêm? Sopra. E aí a hora que sopra, acende novamente aquela imperfeição, aquela falha que está dentro de nós. O estudo sobre hoje é um assunto muito complexo e vai exigir de nós muita atenção, muito conhecimento e muito comprometimento. Porque como é uma coisa que está dentro de nós, nós precisamos estudar muito, a gente precisa se conhecer muito para poder nos livrarmos disso. Quando ele diz que cada um é tentado, ele particulariza as tentações. Porque o que é tentação para um, pode não ser para o outro. Porque se ela é uma coisa que é dentro de mim, é uma coisa que está dentro de mim, às vezes o que chega para mim não vai me tentar, porque não está. Então, ela é individualizada. O que é para mim, às vezes não é para o Rê, não é para a Rosane, não é as mesmas tentações. Vamos pensar assim, uma pessoa que ela tem um desvio, ela tem uma falha dentro dela em relação à sexualidade. Se ela for tentada, se chegar até ela uma tentação que envolva dinheiro, ela vai tirar de boa, porque não é o ponto fraco dela, o dinheiro. Então essa tentação, ela não vai cair nessa tentação, porque o dinheiro não é. Em contrapartida, se vier uma tentação referente a sexo, a sexualidade, ele vai cair, porque é o que está dentro dele. E o mesmo acontece com aquele que tem essa ligação com o dinheiro. Se vier alguma coisa, algum espírito tentá-lo na parte sexual, da parte do sexo, ele não vai cair, porque aquilo para ele não é ponto principal. E ao contrário, se vier alguma coisa em relação a dinheiro, a ganhar dinheiro, ele vai cair, porque é o ponto fraco dele. Então, cada um de nós
temos um ponto fraco. Mais uma vez, o autoconhecimento. A gente tem que se autoconhecer, conhecer nossos pontos fracos, para não nos deixarmos cair em tentações. Cada espírito terá os seus pontos fracos a serem estudados, conhecidos e trabalhados. Não adianta só eu conhecer, não adianta só eu analisar o meu ponto fraco. Eu tenho que trabalhar em cima dele, para que eu melhore e eu possa tirar ele de dentro de mim. Se eu sei que o meu ponto fraco é, vamos supor, os ciúmes, né? Os ciúmes. Então eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. Porque quando a tentação chegar me fazendo levar a algo que não é legal em relação aos ciúmes, eu não vou me levar. Eu vou falar, não, pera, isso daí eu não posso, não é certo, eu tenho que confiar, eu tenho que, entende? Então eu tenho que trabalhar isso em mim. Não adianta só eu conhecer meu ponto fraco. Todos nós conhecemos os nossos pontos fracos, na verdade. Mas a gente tem que trabalhar, conhecer e trabalhar em cima deles, para que eles não se sobressaiam no nosso dia a dia. Primeiro, vai existir um chamamento que brilha e atiça os nossos sentidos e as nossas paixões. Então, aí, primeiro nós vamos ter a atração. E o indivíduo, se ele não está firme na sua consciência, na sua postura lúcida, no seu uso da razão, para que ele possa equilibrar as suas emoções no uso da sua própria vontade, na sua própria expressão dos desejos, ele vai cair em tentação. Então ele precisa conhecer, porque vai vir lá. A tentação, ela brilha, ela atiça os sentimentos, ela é assim um chamamento maravilhoso. Mas é nesse ponto que nós temos que estar firmes naquilo que nós queremos, firmes usar a nossa consciência, a nossa razão, termos uma postura lúcida, né? Equilibrar as nossas emoções para a gente não ser levado por alguma coisa que não devemos, né? E Emmanuel fala que a vontade, e isso tudo depende da nossa vontade, eu querer ou não cair naquela tentação, isso depende de nós, da nossa vontade. E Emmanuel fala que a vontade é a gerente esclarecida e vigilante do gabinete do escritório mental. Então, a vontade é a nossa gerente que está no gabinete aqui, no escritório mental, e ela é esclarecida e vigilante. Ela sabe. Então, a gente precisa estar de acordo com a vontade, mas uma vontade racional, uma vontade esclarecida, uma vontade que não vá nos prejudicar. A gente tem que pensar muito antes de fazer algo. Nós temos o costume de fazer assim, a gente faz alguma coisa, comete algum equívoco, algum erro, e depois a gente fica assim, nossa, onde eu estava com a cabeça? Por que que eu fiz isso? Por que que eu deixei me levar? Porque aí a gente fica se cobrando. Não adianta, eu tenho que pensar antes, para não cometer. Isso acontece porque nós deixamos a emoção, o desejo tomar conta sobre a vontade, sobre a razão, a moderação. E aí
cometemos desatinos, né? Porque a gente deixa com que a emoção, o desejo, seja maior do que a nossa razão. A gente até sabe que não deve fazer aquilo. A nossa razão está falando, mas o desejo, a emoção é muito maior e acaba nos enredando e nos levando. Não, vamos parar, vamos pensar racionalmente, moderadamente, ver qual realmente é a nossa vontade. Muitas vezes, outras situações vão aparecendo para nos pensar, para fazer nos desviar daquilo, mas a gente vai fazendo e criando justificativa. Muitas vezes nós temos ajudas do plano espiritual, do plano superior, nos ajudando a evitar aquela tentação. Eles estão sim do nosso lado, tentando nos mostrar que aquilo não é bom, que aquilo não deve ser feito. Mas aí vem a gente com as desculpas. Ah, mas é só um pouquinho. Ah, só hoje. Ah, é por causa disso que eu faço aquilo. É por culpa desse que eu faço aquilo. Ah, mas também eu tenho direito, né? Eu preciso, eu tenho direito. Não... A gente tem costume de arrumar desculpa para aquilo que a gente está fazendo e que não é legal. Nós vamos criando justificativas e aí nós começamos a ludibriar nós mesmos, porque nós vamos acreditando nessas desculpas, né? A gente faz isso para provar diante da nossa consciência, para tentar nos enganar. A gente acha desculpas para aquilo que estamos fazendo, para aquilo que não é o correto, que não é o certo. E, infelizmente, mais cedo ou mais tarde, tudo vai vir à tona. Por mais escondido que eu esteja fazendo algo, aquilo vai vir à tona. E é aí que a gente começa a criar explicações, tentar nos enganar. Criamos justificativos para aquilo que nós fizemos. Vamos errar? Vamos. Nós estamos aqui. Somos espíritos imperfeitos ainda. Então nós vamos errar ainda muitas vezes. Mas qual é a nossa função, a nossa obrigação enquanto estamos aqui na casa espírita, enquanto estamos aqui procurando aprender e evoluir, é de que quando chegar essa tentação até nós, a gente vá analisar e ver se aquilo realmente compensa, se vai ser bom ou se não, vai nos levar para um caminho que depois, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que prestar contas daquilo que fez. A ocasião, ela assopra as brasas do que já está dentro de nós. E isso encontra sintonia com isso. Então atrai, há uma atração, porque já está aqui, soprou, o fogo acendeu, tem a oportunidade ali fora, então cria uma atração. E aí nós tentamos ludibriar a nossa razão, a voz da nossa consciência, falando que aquelas desculpas é só um pouquinho, só por hoje, eu mereço. Aí a gente põe aquelas desculpas. A concupiscência, que é uma palavra assim que eu achei difícil de ler e ela não tem um significado difícil, mas o nome dela é, porque ela quer dizer cobiça e desejos. Então a concupiscência, quer dizer, as nossas cobiças, os nossos desejos, é o elemento que está dentro de nós. O que está dentro de nós? Esses desejos, essas cobiças,
essas coisas mais inferiores, né? Que vai criar esse vínculo com a atração que está fora de nós. Se não há esse vínculo, se eu não vou para o lado daquilo que está me tentando, essa brasa não vai acender e eu não vou cometer um ato falho, né? André Luiz, no livro Ação e Reação, ele dá um exemplo que ele foi com outro mentor, agora eu não vou me lembrar o nome dele, assistir um processo de obsessão. E esse processo de obsessão era de avareza. A pessoa estava sendo obsediado por espíritos avarentos que tinham sido seus tios, né? Mas por um desacordo com o pai da vítima, eles estavam obsediando ele em questão da avareza. E quando André Luiz e o mentor vão conversar com o cabeça, né? Porque não era um só, tinham vários ali obsediando. Quando ele vai conversar com o cabeça ali, a gente não pode falar em mentor, em coisa, porque ele não estava levando para o lado bom. Então, com o cabeça, com o que comandava ali todos eles, com o que eles estavam falando, André Luiz ficou abismado porque ele falou que lá do outro lado, eles têm uma escola para ensinar os espíritos inferiores a pegar os pontos fracos dos espíritos encarnados, a tentar no ponto fraco daquele espírito. Eles estudam. Então eles vão me estudar, eles vão saber qual é o ponto fraco que está aqui dentro de mim, e é em cima disso que eles vêm me obsediar. Porque eles sabem que é o meu ponto fraco, que eu não vou resistir, que eu vou cair. Então, eles têm uma escola para preparar os espíritos inferiores, para eles saberem descobrir qual é o ponto fraco e trabalhar em cima desse ponto fraco. Então, André Luiz ficou assim, abismado em saber disso, eu também fiquei assim, né? Então, por isso que a gente tem que identificar quais são esses pontos fracos, para que a gente possa evitar as tentações. Porque a hora que chega, falo, não, para, eu não posso. Isso é uma coisa, e eu tenho que trabalhar esse ponto fraco, para que eu me fortaleça e eu não caia em tentações. Aí, Emmanuel continua. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do devido desígnio. Nós precisamos lembrar que equívocos e erros não são desígnios de Deus. Deus não nos criou para errarmos, para cairmos em tentação, para nos equivocarmos, né? Não é Deus que nos tenta, a tentação não vem de Deus. Isso é muito importante, pois repetimos muito mais do que nós percebemos. Vamos vivendo uma vida negligente, não trabalhamos o autoconhecimento, não fortalecemos a nossa vontade, a nossa disciplina. Aí cometemos um determinado equívoco, uma fraqueza, uma queda moral. Passamos por tudo, porque as consequências vão vir, as dores vão vir. E aí a gente fala assim, tinha que ser assim mesmo. Para que eu pudesse aprender, eu tinha que passar por isso. Não, eu não precisava passar por isso para aprender. Eu tenho outros caminhos que vão me fazer aprender. Eu não preciso cair no erro,
no equívoco para eu aprender? E a gente arruma essa justificativa. Eu fiz isso porque era para eu ver que eu precisava aprender, que eu estava errado. Não. Deus nos dá tantos outros caminhos melhores, tantos outros caminhos mais fáceis. A gente vai querer escolher justo aquele que é o mais difícil, que é o caminho da tentação, que vai ser nos cobrado, vai nos trazer dores, vai nos trazer consequências ruins. E aí eu falo que eu precisava passar por aquilo para aprender. Não, eu não precisava passar por aquilo para aprender. Eu poderia ter aprendido de outra maneira. Só que dizer isso é atentar contra o livre-arbítrio. Então, quando eu digo que eu precisava passar por aquilo, eu estou atentando contra o meu próprio livre-arbítrio. Eu tenho meu livre-arbítrio, eu não precisava passar por aquilo. Eu poderia ter escolhido outro caminho. Eu tenho essa liberdade, nós temos essa liberdade de escolher o caminho que nós queremos. Se escolhemos o caminho do erro e do equívoco, somos nós. Não tem nada a ver com Deus. Deus não tá me levando por aquele caminho, não. Eu caí porque eu quis. Foi uma escolha minha, né? Ninguém vem aqui para o mundo para errar. Claro que devido às nossas condições de imperfeição, não vamos esperar a perfeição nessa encarnação. A gente não vai conseguir ser perfeito agora. A gente sabe que vamos vir mais vezes. Porque a gente não vai acertar tudo que tem que ser acertado agora. Mas dizer que tinha que ser assim é estabelecer um determinismo que não existe. Não tinha que ser assim. Nós não fomos, na nossa programação, nós não programamos cair em tentações. Nós programamos em lutar contra elas, contra as tentações, ser forte perante elas e vencê-las. Podemos aprender, então, em vez de eu falar que tinha que ser assim para eu aprender, eu podia aprender com os exemplos de outros que já caíram nessa mesma tentação. Eu tenho um exemplo ali, eu vi tudo que ele sofreu, então eu não vou fazer a mesma coisa. Eu posso aprender através de orientações da espiritualidade superior, porque ela está sempre nos intuindo. Eu posso aprender estudando o Evangelho, estudando aqui na Casa Espírita, me fortalecendo através do Espiritismo, porque o Evangelho, o Espiritismo, ele nos mostra o caminho que deve ser seguido e nos mostra o que não devemos seguir. Está ali. Jesus é o nosso maior exemplo. Vamos seguir Jesus, que a gente vai sair super bem. Não precisa falar que eu preciso disso para aprender. Não, eu não preciso disso para aprender. Eu posso escolher de outra maneira. Uma das coisas mais sagradas, mais importantes no entendimento da evolução é o livre-arbítrio. Isso é uma das coisas mais importantes que recebemos. E só tem um livre-arbítrio pleno, um espírito puro, porque ele não vai cometer equívocos morais. Não possui mais nenhum desejo e imperfeição que possa levá-lo à queda. Então, só tem o livre-arbítrio pleno o espírito muito puro, que não vai mais cair em tentação. Nós ainda precisamos usar muito o nosso livre-arbítrio, porque a gente vai cair, né? E Deus, ele não tenta ninguém. Ele não faz cometermos equívocos e erros. A gente não pode falar que está passando por isso porque são desígnios de Deus. Não são. Colocar a culpa nos desígnios de Deus, se são escolhas nossas. Nós não podemos colocar a culpa nele. Foi escolha nossa. Como Saulo. Saulo não veio ao mundo
para matar Estevão. Ele não fez uma programação quando ele veio que ele ia matar Estevão, né? Ele veio para a terra para outras, a programação dele era outra. Mas, infelizmente, por causa do orgulho, né, dele, da sua vaidade, ele cometeu esse desatino. Só que ele soube reconhecer o seu erro, trabalhar em cima dele e se melhorar. Ele soube retificar esse equívoco, reconhecendo as suas falhas, as suas imperfeições, e ele se reergueu e se modificou. Vamos pensar muito bem antes de tomarmos uma decisão. Deixemos de terceirizar aos outros os nossos erros, as nossas imperfeições. Reconheçamos nossas falhas, tentemos mudar e fazer diferente. E Emmanuel continua: sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Deus é absoluto amor. É justamente por isso que nenhum que se equivoca fica desamparado. Ele não abandona nenhum filho, mesmo quando a gente erra. Não vai nos isentar das consequências dos nossos atos. Nós vamos ter que acertar aquilo que de errado fizemos. Mas Ele não nos abandonará nunca. Ele não vai fechar uma porta para um filho nunca. Onde existir o mínimo sinal de arrependimento, logo seremos acolhidos, amparados pelo Senhor da vida, para que possamos nos reerguer. A prova maior desse amor absoluto de Deus por nós é estarmos aqui reencarnados, sabedores de tanto que já nos equivocamos em outras existências, né? E estamos tendo a chance de estarmos aqui, nesse momento, tentando corrigir esses equívocos do passado, nos tornarmos melhor e evoluirmos. Deus nos permite passar pelas tentações, pelos desafios, porque se soubermos aproveitar, usando corretamente esses desafios, essas tentações, nós poderemos evoluir com essas experiências. Mas Ele não nos tenta. O que nos tenta é algo que já está dentro de nós, que serão alimentados por forças externas, que são os espíritos inferiores. Conhecendo a nossa fraqueza, eles vão tentar atiçar e fazer com que a gente caia em tentação. No Pai Nosso mesmo fala, né? Não nos deixeis cair em tentação. Então, a gente pode entender que Deus deixa, não nos deixeis. Não, Ele não nos deixa cair em tentação. Não é Deus que nos induz a cair em tentação. E o que Ele faz? Ele nos dá força para passar por aquele momento difícil. Mas não é Ele que nos induz a cair em tentação. Quem faz com que caiamos em tentação é aquilo que está dentro de nós mesmos. É isso que faz com que a gente caia. E continuando, seria porventura o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? Então, será que Deus criou as leis e Ele é o responsável por nós nos afastarmos dela? Não, Ele criou as leis. Agora é nossa responsabilidade segui-las, respeitá-las. Ele não fez, é como as leis do mundo. Os juristas, eles fazem as leis, mas a culpa de eu cometer um erro não é deles. Eu tenho que cumprir a lei. E aqui é a mesma coisa, Deus fez as leis.
Se eu não cumpri-las, não é culpa dele, é minha, fui eu que errei. E ele continua: as referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitiva. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Então, vem de fora a tentação, mas nós só caímos nela se deixarmos aquilo que está dentro de nós aflorar. Aqui é como, vamos imaginar um lago. No fundo do lago tem lodo, está lá, cheio de lodo no fundo, né? Esse lodo seriam as concupiscências, os desejos e as más tentações nossas. O que acontece? A tentação vem, ela agita essa água, né? Ela vai agitar e vai fazer com que aquele lodo, aquela coisa ruim, aquele desejo ruim que estava lá embaixo, escondidinho no fundo do lago, venha à tona, suba. E é isso que acontece com a gente. Às vezes aquele desejo, aquele equívoco está lá bem no fundinho. Vem a tentação, mexe com tudo aquilo e faz com que aquilo se reerga, apareça. É o que os espíritos que querem nos influenciar negativamente, nos tentar, fazem. Eles agitam, mexem na nossa vida, né, nas circunstâncias, nos pensamentos, nas emoções, na nossa razão, turvando a nossa clareza, o nosso raciocínio, cedendo a eles. Quando Pedro está com os apóstolos e pergunta a eles: o que dizem os homens quem eu sou? E Pedro lhe diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus responde a ele: bem-aventurados és tu, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o alto. Mas logo depois, quando Jesus começa a explicar tudo o que ele teria que passar, o Calvário, tudo, Pedro chama Jesus e fala para ele, né, que ele não vai passar por isso, que Deus não vai permitir que ele passe por tudo isso. E aí Jesus fala para ele: afasta-te de mim, Satanás, porque não entendes as coisas dos homens e porque dá mais importância às coisas dos homens do que a de Deus. Então, Pedro naquele momento foi tentado a pensar mais na parte material, achando que Jesus seria privado de tudo isso. Ele não teve o entendimento que Jesus precisava e que o que é superior, o que vem de Deus, está em primeiro lugar, mesmo que aquilo seja um sofrimento para nós, que foi o que aconteceu com Jesus. Passou por aquele sofrimento todo, mas ele precisava cumprir a vontade do Pai. Então, é nesse momento que a gente se relaciona, né? Só conseguem os espíritos nos influenciar para o mal quando temos alguma afinidade, quando damos alguma brecha, quando estabelecemos algum tipo de laço com aquele pensamento. Por mais que exista mal
que venha de fora, ele não funciona se não encontrar essa expressão do Satanás, da coisa ruim, daquele desejo ruim que há em nós, pois ele é o símbolo desse fundo viciado e perverso que ainda carregamos em nós. E terminando, ele fala assim: finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão da nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. Se nós verificarmos o que nos atenta, vamos conhecer os nossos pontos fracos e poder trabalhá-los. Emmanuel tem uma frase muito interessante. Ele fala assim: se desejas saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo, mesmo nas horas vazias ou nas horas livres. Então, se eu quero saber quem eu sou, eu observo os meus pensamentos quando eu estou sozinha. E se eu quero saber para onde eu vou depois do meu desencarne, é só eu observar o que eu faço no meu tempo vazio. Eu estudo, eu me aperfeiçoo, eu procuro aprender, eu procuro ou não? Eu vou fazer outras coisas supérfluas, né? A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Então, nós devemos analisar em quais teias nós estamos nos envolvendo. Por isso, Santo Agostinho repete, ele fala no autoconhecimento, porque analisando o que me tem atraído, o que o meu coração tem buscado, o que eu tenho ocupado mais o meu pensamento, é que conseguiremos ver quais são as teias que ainda estão nos atraindo, quais são as falhas que nós ainda temos, quais as tomadas mentais que mais estamos nos vinculando ou dando espaço para poder identificar os problemas e transformá-los, renová-los através do estudo, da oração, do trabalho no bem, que vão modificando o panorama íntimo dos nossos sentimentos e nossos pensamentos. Devemos tomar muito cuidado para não nos afastarmos do amor e da caridade. Bons pensamentos, esperanças, estudos, orações e especialmente o combustível do trabalho no bem. E é a luz do amor que nos ajuda a encontrar o caminho escuro nos momentos difíceis. Então, nós precisamos estudar. Nós precisamos estudar só isso aqui, os livros? Não, estudar a nós, nos conhecermos para saber quais são as nossas falhas, quais são os nossos, o que está aqui, qual é a brasa que está aqui ainda, que pode ser acesa, trabalhar em cima dela, para que eu extermine essa brasa, para que eu não caia em tentação, porque a tentação não é culpa de ninguém, é culpa nossa mesmo. Se eu cair em tentação, a culpa é minha, fui eu que falhei, né? Aí, eu assistindo aqui, ele fala de Jesus, da tentação de Jesus, quando Jesus foi tentado no deserto, né? Se realmente Jesus foi tentado, se foi uma coisa que foi imaginada, ou se era uma parábola. E o Arthur, no vídeo, ele fala, né, que é uma parábola, porque Jesus nunca poderia ser tentado, porque ele é o espírito mais puro que existiu, ele nunca cairia em tentação. Então, que é uma parábola.
E ele dá a indicação do vídeo que tem no YouTube, que chama Tentações. E eu fui assistir, que fala sobre as tentações no deserto de Jesus. E ele explica à luz do Espiritismo. Eu indico para vocês, assistam no YouTube, chama Tentações. Tem 2. Tem um que é as 3 tentações e o outro é só Tentações. Assistam o Tentações. Os 3 Tentações eu não assisti ainda, mas os Tentações valem a pena. Então, que eu possa ter trazido para vocês um pouco de luz, assim, que a gente consiga estar se melhorando, estar evoluindo, nos tornando melhor e, principalmente, orai e vigiai, né? Nos conhecemos para que a gente possa eliminar essas fraquezas que estão dentro de nós, que a gente possa ser firme e não colocar a culpa em Deus, das mazelas que às vezes a gente passa, pelas dificuldades que às vezes a gente passa. Ah, porque Deus não tem nada a ver com isso, somos nós. Então, um bom domingo para vocês, uma boa semana abençoada e iluminada para todo mundo.